Olá, pessoal! Estamos novamente aqui com o DFcast, mais um episódio. Espero que vocês gostem do assunto. A gente trouxe um convidado hoje para falar sobre a nova reforma tributária, os impostos do veículo, a nova junta médica, o que tem no mercado, o que se espera sobre veículos, teto de carro. O cara é mestre no assunto, é especialista, ele é consultor de veículos acessíveis para PCD, treinamentos com montadoras, com concessionárias. Ele anda com peixe grande, uma sardinha como eu, mas está no segmento há muitos anos, eu creio que há quase 20 anos, talvez, porque é mais ou menos isso que nós nos conhecemos. E nós estamos aqui hoje com o nosso amigo Renato Bacarelli. Baca, é um prazer receber você mais uma vez. Agradeço muito você ter aceitado o nosso convite, né, ter batido aí os nossos horários, e muito obrigada realmente por estar aqui comigo hoje. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você. Achei estranho, né? Porque demorou para me convidar, estava até achando que não ia me chamar, mas estou aqui. Vamos Não, lá. não, você mora no nosso coração sempre, Vamos não tem nem lá. como esquecer. Então, estamos aqui à disposição de vocês. Vamos ver, vamos discutir aí, ver o que tem de novo, Pois é, né? Baca. Pois é, porque a especulação é muito grande, todo mundo fala o que quer, Isso. né? Tem o ditado que quem tem boca fala o que quer, fala um monte de coisa na internet, É. que vai sumir, que não vai, mas enfim. Primeiro eu quero que você se apresente para quem não conhece, que eu acho impossível quem não conhece o Renato Bacarelli no nosso segmento, mas apresenta aí para a turma, para quem não te conhece. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Renato Bacarelli, eu sou um consultor em veículos acessíveis, trabalho com acessibilidade veicular há mais de 20 anos, né? Não vamos entrar muito nesse detalhe, mas há mais de 20 anos. E me especializei nesse tipo de trabalho. Faço consultoria, faço treinamentos e sempre circulando nas coisas que envolvem a pessoa com deficiência, num automóvel, ou qualquer coisa que dê qualidade de vida, independência, mobilidade, a ideia é essa. E a gente percebe que nessas épocas de mudança, né, as coisas complicam muito, né? Muita gente fala o que as pessoas gostam de ouvir. Sim, E, na verdade, não é assim que a coisa funciona, né? A gente é, tem que ir a fundo para saber aquilo, mesmo para saber se aquilo que não é benéfico hoje, a gente pode fazer alguma coisa para alterar, né? Do sim. contrário, a gente fica esperando que as coisas aconteçam e dificilmente aconteça para o lado bom. Baca, assim, a gente se conhece há muitos anos, começamos, eu acho que eu comecei alguns anos, 2 ou 3 só, um pouco mais Antes, antes, né, antes de isso. você, mas a gente tem acompanhado o mercado aí de CNH especial, de impostos. Na época, gente, se não me engano, quando nós entramos no segmento, a alíquota do IPI, se não me engano, acho que era 25%. Então, para vocês verem, quando ó, faz muito tempo, né, Baca? O que acontece é que no início as pessoas, quem usava esse tipo de benefício, eram só as pessoas com uma limitação bem maior. Bem acentuada, né? Isso. Depois de um tempo, porque primeiro começou com a isenção de IPI, o ICMS veio depois o IPVA, então isso foi melhorando, né? Foi ampliando Uhum, durante o tempo. Até a inclusão do não condutor depois, até os dias de hoje, que é um pouco tempo atrás, os números eram espantosos, né? sim. Então a gente passou por todo esse movimento, né? E as coisas são cíclicas, agora já começa a mudar novamente. Baca, enfim, a gente veio de um tempo aonde há 5 anos atrás, vamos colocar assim, 5 ou 6 anos atrás, que eu acho que quando o mercado realmente cresceu no sentido da venda de veículo para PCD, cresceu absurdamente, aumentou na realidade, não é que aumentar, tem gente que fala aumentou as doenças, não. Voltando, inclusive, quando foi oficializada a norma da BNT, quando foi oficializado, sempre foi, né, pessoas que têm uma limitação física. Tira-se a habilitação e pode comprar o veículo com os benefícios. E, na realidade, o governo cedeu esse benefício porque a gente sabe que o transporte público, né, é um problema muito maior, o transporte público não consegue atender a pessoa com deficiência física a se locomover com acessibilidade. Então, né, Baca, É o uma governo compensação. é uma compensação, ok. Em contrapartida, vejo que há 5 anos atrás, 6 anos atrás,
que começou essa história, não pague PVA, não pague PVA, não pague PVA. 30% de desconto na compra do seu 30% de carro. desconto. E nunca foi 30% de desconto, né, Baca? É sempre um imposto sobre o outro e nunca Em foi. alguns casos, quando você une a isenção fiscal, o benefício fiscal, com um bônus de fábrica, que é uma coisa diferente, que é uma condição comercial que o fabricante dá, em alguns casos, na época que você tinha, por exemplo, carro diesel com 27% de alíquota, dava quase 25% do carro, você tinha algumas coisas que chegava quase próximo a isso. Mas não nunca chegou a 30%, é muito raro. Usava-se isso para um argumento Atrativo, comercial. Né? Para ser um atrativo. E aí, gente, entraram algumas, vamos colocar, algumas patologias, vamos dizer assim, que na realidade nunca foi a doença, porque sempre o que dá direito à pessoa ter o benefício são sequelas físicas que a doença está causando. Isso a gente já até discutiu nos episódios anteriores, né? E de lá para cá, a gente teve a pandemia, lockdown, mudou o mercado, mudou muita coisa, e agora nós estamos com uma nova mudança, que é a nova reforma tributária. Isso. Como que você vê isso hoje no nosso segmento, Baca? Porque antes a gente tinha carros até 70 mil que atingia todos os benefícios e hoje não tem mais. Como que você está vendo essa mudança hoje para a gente no mercado? Esse carro a 70 mil, ele é um problema enorme, né? Porque isso faz 15 anos que esse limite foi imposto. Então, completamente defasado, sem nenhum sentido, o governo usa esses 70 mil como uma maneira de segurar a concessão do benefício. Porque o que você disse é a realidade, mas isso eu acho que é mais decorrente, Dani, esse aumento que houve por conta da informação. As pessoas não sabiam que tinham direito a esse benefício. E quando você começa a ver várias fábricas de automóveis que têm um poder de marketing absurdo, trabalhar esse segmento, a informação foi disseminada. Então as pessoas começaram a entender que não precisava ter uma coisa muito grave para poder ter direito ao benefício. Porque a própria legislação, ela só fala de limitação. Então ela não fala se é uma doença grave, se não é, ele fala da limitação. Havendo aquela limitação física especificada na legislação, a pessoa tem direito. Então, depois de um laudo médico pericial emitido, aquilo vai adiante. Então as pessoas começaram a usar do seu direito e fazer isso acontecer. Isso aumentou demais, o governo percebeu que isso estava crescendo demais e por conta de alguns... nada fundamentado, mas se fala muito em fraude, eu nunca vi nenhuma fraude até hoje nesse segmento, tudo isso é baseado, fundamentado num laudo médico pericial, e esse perito ele sempre está ligado ao poder público, seja ele pelo Detran, seja ele pelo SUS, ele está sempre ligado a um órgão público. Então, não vejo o porquê disso. E o que aconteceu? As pessoas foram se informando mais, foram atrás de buscar, e isso cresceu demais. O governo procura algumas formas de frear isso de alguma forma, porque a renúncia fiscal, para eles acham que é grande. Na verdade, é o que a gente falou, é simplesmente uma compensação, que o governo é incapaz de prover essas pessoas de transporte público acessível, adequado, né? Então a pessoa precisa de um carro. Sem um carro ela não consegue. Então, por conta disso, o governo tenta, sempre de maneira equivocada, frear isso. Na reforma tributária, acontece a mesma coisa. Eles tentam, na reforma tributária, acertar algumas coisas, mas colocam no meio alguns artigos que praticamente inviabilizam esse tipo de benefício fiscal. Então, o que está acontecendo hoje, o Senado parece que vai tentar corrigir tudo que foi feito pelo governo. Que vocês têm acompanhado, inclusive a gente tem recebido também várias perguntas questionando sobre fim das isenções, vai se acabar as isenções, ou agora só para quem faz uso de cadeira de rodas ou amputado vai ter... Gente, a gente tem um pouco de paciência, né, Baca? Porque está tudo muito recente, muita especulação, todo mundo fala uma coisa, o outro fala outra, e não é bem assim. Até por isso que a gente tomou a iniciativa de trazer o Renato Baccarelli hoje, para que ele consiga explicar para a gente de uma maneira muito tranquila o que o mercado espera, quais vai ser essas mudanças. Acreditamos que algumas coisas vão cair, porque são
absurdas, né? Porque, enfim, não tem cabimento. Sim. Mas o que que você, como que você vê, Baca? O que que você está achando? Primeira coisa, a isenção não vai acabar. Isso, esqueçam essa ideia de que vai acabar. Eu já atrás, no passado, teve momentos que eu falei, nossa, não vai acabar, mesmo porque existe muita política no meio disso. Por exemplo, agora eles acabam de colocar o monocular, Sim. o auditivo. Sim. Então, eles não têm intenção de acabar. Eles estão ampliando isso, inclusive. O que acontece é que eles estão restringindo de uma forma e isso sempre aconteceu, toda vez foi assim, no federal, no estadual. Quando eles vão restringir, não sabem como fazer e fazem algumas coisas, Em acontece vez de algumas... montar uma comissão de quem Não trabalha, tem, né, não Baca? tem. É sempre Infelizmente. essa aberração. São extremamente mal assessorados. Sim. Então, o que acontece? Esse novo texto da reforma tributária tem algumas coisas boas e algumas coisas ruins. Como, por exemplo, que a gente vê como um progresso, é o fato de esses valores serem indexados pela tabela FIPE. Então, todo ano, subindo a tabela FIPE, também sobe os valores. Mas qual é a parte ruim? Partir de 70 mil. Não faz nenhum sentido. Sim. Esse limite de 70 mil não faz sentido algum. Então, já existe no Senado Federal um projeto de lei do senador Flávio Arnes, que já está em andamento. Ele teve o apoio recente da senadora Marga Brilli e ontem mesmo o apoio do senador Romário. Então, vários senadores já se mobilizaram e já existe um projeto de lei, tá? Eu não me lembro, não recordo o número aqui, depois vocês podem colocar uma legenda com isso. É um projeto de lei alterando isso, levando esse valor de 70 para 140 mil, para todos os impostos, porque não sei se vocês sabem, na reforma tributária vocês vão juntar 5 impostos, no caso ISS, PIS, COFINS, IPI e ICMS, em apenas 2, que é o IBS e o CBS. E esses impostos vão ser unificados, né? Então você vai ter um limite de 200 mil para todos os impostos. E hoje o texto atual fala nos 70 mil. E 70 mil é completamente defasado. Você acredita que realmente isso vai ser atualizar. aprovado no Senado? Dificilmente isso vai ser errado, porque o Senado já teve um dissabor enorme quando a Câmara... Eles já tinham trabalhado sobre isso no próprio texto da reforma tributária e a Câmara ignorou isso, mandou para a ascensão sem as alterações do Senado. Isso já ficou complicado no final do ano passado. E agora existe o compromisso do Senado que isso seja alterado e deve ser alterado. Então, esse valor de 70 a 140, 200 limite para todos os impostos, sendo que o 200 vai ser, tanto o 140, indexado à tabela FIPE. Outra sugestão que está também agora no projeto de lei é que o texto da reforma tributária fala em 4 anos para todos os impostos para a troca do carro. Nesse caso, ele vai para 3 anos, vai diminuir um pouco. E existe uma cláusula absurda, né, inconstitucional, dizendo que o veículo obrigatoriamente tem que ser adaptado e essas adaptações não podem ser oferecidas ao público em geral. Ou seja, somente uma adaptação externa no veículo vai possibilitar a isenção de impostos. Isso foi feito sem estudo algum. Pois né? é. Ela cria uma categoria de 2 tipos de deficiente. Sim. Por exemplo, quem tem deficiência na perna direita teria, quem tem na esquerda não teria. Então, isso por si só já é cai, inconstitucional. Né? Isso já foi tentado em Minas Gerais no passado e caiu. Em São Paulo já foi tentado na época de um governador, nem vou citar o nome, nem merece ser citado o nome, e também caiu, tiveram que devolver dinheiro para contribuir. Então isso, por aí você já imagina. Isso certamente vai cair, não é uma grande preocupação. E o que é benéfico também é no caso de morte ou de roubo e furto, você pode a qualquer momento pedir uma outra isenção. Então, porque isso hoje não pode, hoje né, não, você tem que esperar. Aliás, você até pode. Mas aí você vai recolher Recolhe tudo. Os impostos novamente. E, se eu não me engano, um dos impostos tem que esperar um novo prazo. Não vai precisar mais isso. Então, tem algumas melhorias. Mas, infelizmente, alguns equívocos. Isso sempre aconteceu. E essas melhorias, isso para ano de 2026? Então, o projeto de lei, ele fala que a partir da publicação. Então, isso não é para 26. Mas a gente não pode contar com isso hoje, porque isso ainda é um projeto. Sim. Ele pode ser aprovado daqui a um mês, como daqui a um ano. Sim. Dificilmente vai ser um ano, porque de um ano já entra a reforma tributária, então eles têm que fazer isso antes. Né? Mas existe essa
possibilidade que isso se arraste um bom tempo. Se for aprovada, quando aprovado, é válido a partir da publicação. Então, vale já a partir de 25, não 26. Entendo. E Baca, como que você, por exemplo, a gente, antes da pandemia, antes dessa nova alteração, a gente tinha um leque de marcas de veículos, né, que era acessível para todo mundo comprar. E hoje, devido até ao teto, né, que foi imposto pelo governo, caiu bastante. Quais as marcas hoje que você vê que tem essa visão em atender o público PCD? A gente tem um estudo que, inclusive, a gente comentou recentemente, que em 2024, em janeiro, quando se passou o limite de 100 para 120, a gente tinha aproximadamente 40 e poucos veículos acessíveis nessa faixa até 120. Hoje não chega a 10. E desses 10, 3 são de uma mesma montadora, a Citroën. Então, todas as marcas têm alguma preocupação em manter. Não que elas não queiram manter, chega uma hora que é impossível. Sim. Mesmo porque os veículos, de uma maneira geral, de 5, 6 anos para cá, eles passam a ter, por exigências da legislação, algum tipo de equipamento para controle de poluente ou para segurança, obrigatoriedade de alguns equipamentos que custam mais caro. Então, assistente de partida em rampa, assistente para colisão, essas coisas todas essa eletrônica embarcada no veículo vai encarecendo. E praticamente algumas marcas hoje já não têm mais veículos abaixo de 120 mil reais. Pois é. Então você tem General Motors, tem Volkswagen, tem Nissan, tem Citroën, tem Peugeot, tem Toyota, não tem, infelizmente, não tem mais nenhum carro abaixo de 120 mil. Né? O último é o Yaris, saiu agora, deve entrar um outro modelo, né? O Yaris Cross, se eu não me engano, mas já vai entrar um pouco acima disso. Honda tem um modelo também, Renault já não tem mais. Então, aqui não é nenhum juízo de valor sobre essas marcas, porque todas elas se preocupam com isso, mas chega um momento que... E para elas são ruins também, né, Baca? Porque perde um mercado, perde uma fatia do mercado. É ruim. É óbvio, assim, veja, nós trabalhamos com acessibilidade, tanto eu quanto o Bacarelli, trabalhamos com acessibilidade, nos preocupamos com isso. A gente não atende só... a gente, enfim, trabalha com feira, com test drive, a gente faz realmente parte de um mercado que a gente gosta muito do que fazemos, mas as montadoras também se preocupam com uma parte do mercado que fica fora, que não consegue acompanhar, e não só visando a lucratividade ou visando só o produto em si, mas visando em atender como uma empresa que se preocupa com acessibilidade. Isso. Uma coisa que ninguém percebe, para que esses veículos sejam mantidos nesse teto, a gente tinha lá atrás 59.990, depois 69.990, 99, agora o 119.990. Dentro de uma montadora, isso são meses de discussões, porque geralmente a parte fiscal e financeira não entende isso. Sim. Por que nós vamos baixar o preço de um produto? E a parte comercial, de alguma forma, quer oferecer o produto nesse segmento. Então, é sempre uma discussão, isso sempre é demorado internamente. A montadora não faz isso simplesmente porque ela quer vender mais nesse segmento, ela quer atender também esse segmento. Sim. Ela não quer perder significância nesse segmento. Então, o fato de ter um limite atrapalha para todo mundo. Não é legal para o consumidor, não é legal também para a montadora, porque para o consumidor complica. Por exemplo, agora, se passar para 140, você não vai ter nenhum produto a 119.990, isso acaba. Você vai ter a 139.990. Para a montadora, ela segura, e o fato de, entregou um carro depenado, faltando isso, aquilo, para ela é horrível isso. Sim. E fazer um produto específico, para isso a legislação já não permite hoje, mas se fazia muito, né? Isso também não é legal. Então, para os dois lados não é bom. O ideal, o mundo ideal, é que não houvesse limite algum, né? Porque o táxi não tem esse tipo de limitação e também tem isenção de impostos, né? Sim. E o cliente sem deficiência também não tem, ok que não tem isenção,
Mas por que o PCD é obrigado a comprar o carro da quebrada? Por que ele não pode comprar o carro mais? Sim. Ah, porque ele tem condição financeira. Esse imposto, essa isenção, não é feita para medir a capacidade da pessoa em comprar um veículo de valor mais alto ou mais baixo. É simplesmente uma troca, vamos dizer assim. Não importa se a pessoa possa comprar uma Ferrari ou possa comprar um veículo simples. Ela teria direito a que o governo oferecesse para ela acessibilidade, e ela não existe. Sim. Então, sem um carro, ela não pode ir para a escola, ela não pode fazer nada, não pode estudar, não pode trabalhar, não pode fazer nada, porque ela não chega lá. Então, não tem a mobilidade necessária da nossa cidade. Então, isso tem que ser conduzido de uma melhor forma. Sim. Mas é engraçado, né, Baca? Porque, assim, a gente está falando dessas mudanças e de uma comissão que não existe, que eles fazem toda uma manifestação, vamos acabar, vamos brigar pelos direitos da pessoa com deficiência, porque tem muita gente no mercado que não tem direito, mas não tem uma comissão que trabalhe com isso há muitos anos. Eles não consultam realmente os profissionais da área de como fazer, o que tem no mercado, quais são as limitações, quais são as dificuldades que se encontram no mercado. A gente tem enfrentado agora um problema muito grande com a junta médica para tirar a habilitação, que isso já estava, né, na norma, no CONTRAN, isso já vem lá de trás, e agora eles oficializaram essa nova resolução, contudo, no final do processo. Quer dizer, a gente dormiu com uma situação, acordamos em janeiro com outra. E como se inicia um processo para PCD, aonde no final é que o médico defere ou indefere o processo. Quer dizer, não tem lógica, né? Não tem lógica. Isso devia ser feito no início do processo. Não existe uma política para isso, né? Infelizmente é assim, cada governo que entra inventa alguma coisa e coloca. Chega alguém lá e fala, não, está tendo muita isenção, está tendo fraude, vamos lá e vamos... Não existe uma política, não existe um trabalho baseado em dados para poder fazer isso. Essa portaria do Denatran, por exemplo, há muitos anos já pede uma junta médica. Sim. Essa junta médica não é... O próprio texto, se eu não me engano, diz... Quando foi a norma da BNT, a 14970, a portaria do Denatran, ela remete. Então, quando os candidatos tiverem algum tipo de deficiência, né, eles têm que ser analisados por a junta médica que fará a avaliação, remeterá a norma da BNT. Isso já existe há muitos anos, mas não tinha. Agora, de uma hora para outra, alguém falou, não, está tendo muita isenção, vamos lá restringir. Não é assim que se resolve. Porque os lugares hoje, inclusive das perícias, principalmente na parte de exame prático hoje, aqui em São Paulo, a gente regrediu 30 anos. É muito ruim. A gente saiu de um shopping, a gente saiu de um poupa-tempo, se eu não me engano, em lugares que eram melhores em termos de acessibilidade, de conforto para essas pessoas, e jogamos a pessoa para a rua. Sim. Voltou o que era. Sim. Quando era no Detran, lá atrás, no Ibirapuera, que não tinha, o exame era embaixo de uma árvore. Ou no Aricanduva, no começo, que as pessoas ficavam na chuva. Sim. Então, voltamos a isso. Não. Osasco, você atende a junta médica dentro do poupa-tempo, e aí o candidato sai do poupa-tempo para ir no outro ponto da cidade realizar o exame prático. Quer dizer, não existe. E a acessibilidade? E a lei da acessibilidade? Não, ficou onde? A LBI, infelizmente, é uma lei que não está pegando por enquanto. A gente tem lei no Brasil que pega e que não pega. Essa, por enquanto, não está pegando, porque a gente tem uma afronta à lei quase semanalmente, né? Além do que você disse, a perícia deveria ser feita no primeiro momento. Você fez uma perícia inicial, ali já te fala, olha, a sua condição dá direito ou não dá direito, posso seguir o processo ou não, você vai precisar de um carro com uma característica especial, no caso um carro automático, ou não, pode ser um mecânico, mas logo no começo, não. Sim. Você faz todo o processo, chega no final, no dia da prova prática, o que ela chega e fala, não, olha... você não tem direito. Você não tem direito. E vou dar um exemplo da DF, né, autoescola, a gente acaba ficando numa saia justa, porque a gente tem que prestar todo o serviço antes, toda a consultoria antes, quer dizer, é óbvio que acaba custeando isso antes, para no final o médico indeferir ou deferir. Veja,
O médico pode deferir, a lei da caneta está com ele, o poder da caneta está com ele, ele vai interferir ou indeferir de acordo com aquilo que ele estudou para fazer. Ok. Agora, isso com certeza devia ser feito antes, porque você tem todo um custo antes, você faz aula, você recolhe as taxas, você paga os impostos, você faz tudo antes, para chegar no médico no final e falar, ah, não, a nossa opinião, a junta de hoje indefere o seu pedido. Mesmo o automóvel, ele vai fazer num carro um pouco mais caro também para a autoescola adquirir, porque é um carro automático. No mecânico não teria. Então, infelizmente, tudo que... Eu sou um pouco, não vou te falar cético contra as medidas do governo, mas sempre foram assim. Não que a gente tenha que se acostumar a isso, muito pelo contrário. A gente, infelizmente, os movimentos das pessoas com deficiência são muito fracos nesse sentido. Infelizmente, a minha opinião é essa. O que eu acho é que as pessoas, independente de movimento ou não, têm que fazer valer seus direitos, entendeu? Sim. Ah, eu fui reprovado. Bom, baseado no que o médico me reprovou? Por que ele disse que a minha deficiência é leve? Porque quando chega na parte de isenção de impostos também tem isso, né? Sim. Passa por uma outra perícia que o cara vai falar que é leve. Baseado no quê? Se a literatura médica mundial não fala de deficiência física leve, moderada ou severa. Isso não existe. Só existe para mental. Então, são coisas que a gente tem que questionar. Se a gente não questionar, as coisas vão piorar dia a dia. Então, eu acho que é um momento hoje, né? A própria rede social leva essa informação. E sabe o que é muito ruim, Baca? Por exemplo, a gente começa a ver que um médico tem uma opinião, né? Então, vamos supor, na visão do médico X, é considerado a doença moderada. A mesma doença, para o médico Y, é considerada leve. Aí volta no que você falou, baseado em que... É subjetivo, você não tem uma literatura. Aí como que um é deferido e o outro é indeferido? Quer dizer, baseado no que e como? E quem é o pior prejudicado é o cidadão final. Isso. Né? É o consumidor final, o cidadão que está ali, que o médico não sabe como lidar. Porque na visão dele... tem alguns médicos que pensam, e a gente vê isso na escola, tem alguns médicos que entendem que só quem tem o benefício são para a pessoa que faz uso de cadeira de rodas ou amputados, e aqueles que têm doenças degenerativas, não. A gente, casos de esclerose múltipla, por exemplo, errado. É uma doença muito grave, é uma doença degenerativa, se você não cuidar. E tem médico que olha e fala, não, a sua está no início, você está tomando, está controlada, não tem. Mas é a qualidade de vida dela e a perda muscular. Nossa, então, isso, inclusive, Dani, eu tenho um caso particular disso. Uma vez, numa dessas feiras, a gente tem um espaço Unifica Administração. E ali é restrito para quem está trabalhando, para quem está ali, você conhece, você participa das feiras, você sabe. E num dia desses entrou uma senhora, sentou rápido e pediu uma água, o cara serviu um cafezinho, mas aparentemente, olhando, ela não tinha deficiência alguma. Sentou ali, e eu já fiz da minha cabeça aquele julgamento que a gente faz. Ó, aproveitou para vir aqui pegar o ar-condicionado, tomar um cafezinho e aqui é lugar de trabalho, não é só para isso, mas fiquei quieto. Mas o julgamento veio à cabeça na hora. Ela tomou a água e em seguida ela falou assim, eu tenho que descansar um pouquinho porque eu tenho uma bomba de morfina. E quando essa bomba, um pouco antes da bomba entrar em ação, a dor é muito forte, então eu preciso parar um pouco, tomar uma água, daqui a pouco faz efeito e eu saio. Não, eu na hora quase inteira, sorte que eu não falei nada, que não verbalizou, ficou só na cabeça, né? Eu entrei embaixo de um sofá. E desde esse dia eu nunca mais esqueci isso. Então não adianta você achar que um cadeirante, por exemplo, pode ter muito mais humildade do que ela. Sim, porque ele faz as mesmas coisas na cadeira, o que não faz de forma diferente. Sem dúvida. Então, esse julgamento não funciona. Então, tem que haver algum modo, infelizmente isso está na mão do governo federal, existe a avaliação biopsicossocial, que falta a regulamentação, o Brasil é obrigado a fazer isso, vai cedo ou mais tarde, porque isso acha que isso é uma cláusula pétrea da Constituição. O Brasil foi, pela Convenção das Pessoas com Deficiência, ele assinou isso, ele é signatário, então ele tem que cumprir. Já existe isso para a INSS, existe da Índice de Funcionalidade, já existe, né? Um brasileiro tem um modificado, isso tem que ser regulamentado, porque você vai passar por uma perícia única e vai te dizer, olha, o teu grau de deficiência é isso aqui, você tem direito a esses benefícios. Só que isso está rolando de governo para governo, já fazem anos, e acontece essas pérolas aí de que entra um ilustre e fala, aqui no meu estado vai ser assim,
agora o Detran vai ser assim, agora estou gastando muito, vamos economizar, vamos botar eles num buraco lá para fazer. Então, hoje está assim. Voltamos à Idade Média, infelizmente. A gente vê, participando de feiras, de evento que a gente participa junto, a gente percebe que eu, pelo menos, estou aí quase 25 anos no segmento. Eu acho que em todas as feiras e eventos que eu participei, eu acho que eu encontrei, nesses 25 anos, 2 médicos que foram visitar a feira. 2 médicos, peritos em medicina de tráfego, nós estamos falando. Tá? E o que é pior, antes, quando a gente dava treinamento com o Dr. Sabag, que é um querido, ele era presidente da Abramert na época, ele convidava, né, eles nos convidavam, a empresa de adaptação, as escolas, a levarem os casos para os médicos, porque nós estávamos no segmento há mais tempo, para dividir os casos, mostrarem, né, no exemplo, exemplificar o que tinha de deficiência, qual era o carro, qual era a adaptação. Então os médicos acabavam conhecendo. Hoje, Baca, a gente pega casos que para nós, tanto para mim quanto para você, são casos muito rotineiros de habilitação com os pés, dirigindo só com as pernas, né? E a gente já comentou isso nos episódios anteriores, que a pessoa com deficiência física, Carlos Cavenaghi também veio aqui, falou a mesma coisa, pode dirigir qualquer veículo automotor, desde que seja adaptado, acessível para ela. E gente, São José dos Campos acabou de abrir uma escola de brevet, que tira brevet para pessoa com deficiência física, monomotor adaptado para pessoa com deficiência física pilotar. E os médicos que são peritos em medicina de tráfego, que deveriam conhecer pelo menos a grande maioria de adaptação, não vão. Estão acostumados só com carro automático com direção hidráulica, ou a restrição G, né, que dá um ou outro, ou a restrição DF. E casos específicos, eles acabam falando, não vai poder dirigir. Não, e esse caso eu não dirijo. Como não? Se a pessoa já pode dirigir um avião, se a pessoa já pode ter acessibilidade a outra coisa, como não dirigir? Tem uma moça que cruzou o Atlântico num barco conduzido simplesmente por uns canudinhos que ela soprava e chupava. E ali os comandos eram por ali. Você acha que uma pessoa dessa não pode dirigir um carro? A gente teve a Paralimpíada aqui no Brasil. Será que os médicos não viram tanto o que eles fazem nas Olimpíadas, o que fizeram no esporte, e não pode pilotar um veículo por simples ignorância do conhecimento? Isso a gente evoluiu um pouco e agora não sei, eu tenho a impressão que nos últimos anos a gente tem perdido muita coisa. Não sei se é uma impressão minha, por isso que eu acho que é hora de a gente começar a se movimentar, a gente começar a reagir, porque se ficar do jeito que está, a gente vai voltar ao que era 10 anos atrás. Com certeza. Que você se lembra que a pessoa ia no Detran, chegava lá, a briga dela era ao contrário, ela queria só dirigir, ela não queria saber de isenção de nada. Ela queria só dirigir, mas ele falava, não, você não pode dirigir, porque no seu caso, ou você coloca uma embreagem que automatiza a sua embreagem, porque não tinha carro automático, então era ao contrário. Hoje, a gente percebe que você tem uma oferta maior de veículos, né, de tecnologia, mas estão barrando as pessoas em poucas coisas baseadas em nada. Porque você não tem uma fundamentação disso. Se você for a fundo, você não vai encontrar nada. E sabe o que eu sinto, Baca? É uma briga de ego muito grande entre os peritos do Detran. Entre quem tem o poder da caneta ou quem tem o poder da ação tributária de deferir ou indeferir o tributo para esses veículos. Porque... voltando nesse assunto que eu falei, tem médico que, na opinião dele, uma doença é deferido, é moderada ou grave, e a mesma doença com outro médico é considerado leve. A gente sempre teve esse entendimento, né? Você se lembra bem disso. Tem médico que vai olhar a sua condição e vai falar, olha, hoje você tem condição, o fato de você fazer algum tipo de terapia ou reabilitação vai te melhorar, segue do jeito que está, lá na frente, quando as coisas se agravarem, você volta aqui, a gente faz outra perícia, no momento não é necessário e tchau. A partir daquele momento você não tem mais direito a mais nada, você vai dirigir um veículo mecânico, acabou. Tem aquele que vai ver isso e vai falar assim, olha, hoje, pela tua condição atual, com terapia, com reabilitação,
você vai ter uma condição de tocar sem nada. Mas se você tiver que dirigir por muito tempo, ou se você tiver alguma atividade que você dirige há muito tempo, isso vai te trazer formigamento, perda de sensibilidade, isso vai te agravar a tua condição. Então é melhor eu te dar uma condição agora para que isso não se complique. Isso sempre existiu. Mas hoje a gente vê uma coisa muito pior. A gente vê médicos que você vê pelo tipo de perícia que ele faz, que ele não está acostumado com isso. Ele nem sabe o tipo de adaptação que a pessoa pode usar. Sim. Então isso é pior ainda. Então eu acho que tem que haver algum tipo de reação das pessoas, né, dos organismos que de alguma forma trabalham com pessoas com deficiência, de alguma indignação mesmo, para que isso seja resolvido, porque do contrário a gente está perdido. Mas eu acho que nesses momentos sempre houve alguma solução. Como eu acho que vai acontecer para a isenção, eu creio que isso vai ser resolvido. O mesmo vai acontecer assim, aqui, para efeito de perícias, mas como sempre, é sempre forçado. Nada assim que venha gratuitamente, né? Eu falo com conhecimento em São Paulo, que é onde a gente atua. Mas você viaja o Brasil todo. Como é que isso é realizado fora do estado de São Paulo? Varia de estado para estado. Tem estados, por exemplo, que são mais rigorosos na concessão. Tem estados, por exemplo, o estado de Minas Gerais. É bem diferente o estado de Minas Gerais. No estado de Minas Gerais você faz uma chamada, eu não sei o nome exato, mas é uma pré-perícia. Você mora, por exemplo, em Governador Valadares. Você passa por um perito de Governador Valadares. Se ele achar que você tem condição de dirigir um veículo mecânico, não é necessário uma restrição na sua CNH, ele barra ali mesmo e você não vai poder nem sair da sua cidade. Mas, se ele achar que você tem direito a dar prosseguimento no processo, você é remetido até Belo Horizonte, passa por uma outra perícia e aí você vai fazer. E é só Belo Horizonte que só Belo faz Horizonte a perícia? Faz. Então, por exemplo, você imagina, Minas Gerais deve ter uns 600 municípios. Então você imagina, aqui no estado de São Paulo isso não funcionaria. Por quê? Porque aqui em São Paulo as pessoas contestam um pouco mais. Ia ter uma enxurrada de processos na justiça e o governo ia mudar. Então, não que eu aconselho vocês a entrarem na justiça, mas vão procurar fazer a tua parte. Sim. Porque se a gente deixar, não são pessoas, o caso da DF, que berra no deserto, eu que berro no deserto, outras empresas que fazem isso. O interesse comercial também. Mas não se esqueçam que se não tiver o consumidor, você não tem empresas. É verdade. Então, isso tem que ser feito. Em Minas funciona bem? Funciona com esse desconforto enorme. Mas voltando na acessibilidade, como é que uma pessoa de um município distante de BH vai custear a passagem ou custear para poder passar pelo perito? Ela tem que ir, senão ela não faz. E, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eles são muito mais restritos. Então, lá, só uma deficiência muito severa que eles liberam para isso. Ou seja, não existe um padrão, não existe uma uniformidade, existe simplesmente o poder do médico de, olha, para você eu dou, para você não dá. Só que a gente vê, o que a gente vê no dia a dia, você vê muito isso, 2 casos iguais, um tem e outro não tem. Então não faz sentido algum. Tem que haver alguma forma de que isso seja mais padronizado, vamos dizer assim, uniformizado, ou que eles tenham aonde se basear. Isso tudo está na avaliação biopsicossocial, que um dia vai sair. Só Deus sabe você quando. tem ideia de quantas pessoas? Eu tinha um número que era mais ou menos 2,5% a 3% da população brasileira eram pessoas com deficiência motora. Então, esse número, como que está hoje? Então, hoje se falavam em 40 milhões de pessoas com deficiência, né? Esse número a gente percebeu que era um número que não... Né? A análise disso foi feita de uma forma que a base hoje é outra. Hoje a gente caiu não, na verdade você tem hoje de 15 a 17 milhões de pessoas no Brasil com algum tipo de deficiência, né? Motora. Motora não, de alguma forma são deficiências que exigem algum tipo de cuidado. Então, ou de algum tipo de tecnologia assistiva, alguma coisa que, de alguma forma, isso preocupa,
né, o governo em termos de previdência, essas coisas. Então, você tem um número muito expressivo. Para você ter uma ideia, eu vou falar um número de outro. É do segmento, mas diz respeito ao automóvel. Você tem aí um número de isenções e de veículos vendidos para pessoa com deficiência que varia de 250 a 350 mil veículos por ano. Por ano. É muita gente. Né? Isso que nós estamos falando do Brasil. Do Brasil ou São todo. Paulo. Não, Brasil todo. Brasil todo. Tá. Então, você tem aí a Anfávia, até a véspera da pandemia, até 2020, ela tinha um estudo que mostrava 234, 234 mil veículos. É muita gente. E o que é importantíssimo salientar, a gente fala de 250 mil a 350 mil pessoas que compraram um carro com isenção, ok? Todos esses carros foram comprados baseados num laudo médico pericial. Sem o laudo médico pericial, você não compra o carro. Então, ela passou por um perito, a condição dela foi atestada. Então, não existe fraude nisso. Então, você tem muita gente usando o benefício. Querem resolver isso? É uma forma muito simples. Prover essas pessoas de transporte público acessível, adequado. Ela nem vai querer comprar carro. Exato. Ela vai pegar uma van na porta da casa dela, adaptada, acessível, vai ser colocado na van e vai de carro. Ou, se não for assim, ela vai ter acessibilidade no metrô, no transporte, no ônibus, sabe? Em tudo quanto é lugar. Você agenda o horário que a van te pega, que o poder público paga, banca. Tem países que cuidadores são pagos pelo governo. Então a pessoa ela tem uma condição muito severa. Chega um cuidador de manhã, tira ela da cama, veste, dá banho, prepara, dá um lanche, café da manhã, mundo, né? Coloca na cadeira motorizada, sai para a vida e eu volto no dia seguinte para fazer o inverso. Então, o ideal é esse. A gente consegue prover isso? Não. Então a gente vai ter que dar isenção para esse público mesmo, de uma maneira mais equilibrada, né? Não falo restrita, mas de uma maneira mais justa. Porque quem tem direito, ele vai ter. E quem usa disso simplesmente por uma condição favorável comercial, não é para isso que a isenção foi feita. Né? E outra, Baca, penso eu não, existe, como você falou, isso passou por uma perícia. Você passa pela perícia inicial, quer dizer, você passa pelo seu médico, o médico vai atestar o que você tem. Aí depois você passa por uma perícia do Detran inicial, depois você passa por uma outra perícia na prova prática. Estamos falando de São Paulo, capital. Depois você passa por uma outra perícia do IMESC para testar o IPVA. Quer dizer, só aí nós estamos contando com 4. Você tem 4 CRMs aí. Pois é. E aí tem os 4 CRMs, com CRMs diferentes, médicos diferentes, os 4 estão fraudando? Quer dizer, os 4 têm a opinião? Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido algum. E outra, estão deixando de arrecadar IPVA, mas estão comprando, são consumidores também. Estão comprando, estão fazendo o mercado andar. Lógico. Você está vendo no consumo, mas é o consumidor. Tem vendedores de concessionárias que vendem carro, ganham por isso, recebem por isso e sustentam suas famílias. Exatamente. Tem tudo isso. Tem as pessoas do autoescola, Sim. Tem as pessoas, as assessorias que fazem de alguma forma as isenções de impostos. Sim. Tem muita gente que trabalha com isso também. Sim. Então, é um mercado que se movimenta. Sim. E, de alguma forma, oferece serviços, oferece produtos, as pessoas consomem. E outra coisa também que é importante falar, né? Existe um estudo mundial, isso a própria Organização Mundial de Saúde divulga isso, que a pessoa com deficiência, só por conta dos próprios custos da deficiência, tem um acréscimo de 30% no seu custo de vida. Então, só pela própria deficiência, a pessoa já tem um acréscimo naquilo que ela vai gastar mensalmente no seu orçamento. Por quê? Para cuidar. São terapias, reabilitações, remédios, equipamentos. Então, convênio. O benefício fiscal só é mais uma compensaçãozinha. Então, a gente está dando muito ênfase, estão comprando o carro. Não é isso, não é isso. Tem muita gente que precisa de mobilidade, precisa de autonomia, e o governo que é o responsável por isso, né? Sim, é isso. Sim. Que montasse, então, uma comissão, começasse do zero, né? Colocasse uma comissão mais... não posso nem colocar mais atenta, uma comissão que já esteja acostumada com o segmento, que passe na prática, que vivencia, na realidade,
todas as dificuldades que nós temos, né? Eu estava conversando com outro colega, eu falei, gente, eles montam um processo de junta médica, eles não questionam os profissionais que trabalham, né, no segmento de autoescola, ou no segmento de examinadores, ou no segmento, enfim, eles não questionam de como que é a banca. O que o médico precisa para avaliar? O que a autoescola precisa para avaliar? O que o fulano precisa? Porque é só cobrança. Eles criam e depois vão remendando. Exato. Sempre foi assim, infelizmente. Eles criam e vão remendando. Aí põe um esparadrapo aqui, aí faz uma costura mal feita ali, e a gente, como ou consumidor final, ou nós, como prestadores de serviço no segmento, é a gente que mais sofre. Porque a gente vai tentando rodar prato, né? A gente vai tentando rodar prato para o sistema não cair, ou para atender, ou para fazer, e o negócio não flui. Exatamente isso. Na própria reforma tributária, a Secretaria Nacional de Pessoa com Deficiência não foi ouvida. Aí. Então, por aí você vê como as coisas acontecem. Aí, depois que tudo já saiu, você existe uma lei, as pessoas têm que cumprir, começam os remendos. Ah, mas espera um pouquinho aí, como é que pode? Essa pessoa tem, essa não tem, não, vamos arrumar isso aqui. E aí vai anos para se arrumar, como já aconteceu, você se lembra no passado, numa dessas alterações que teve de ICMS no convênio, eles pegaram o texto de táxi, copiaram e colaram para PCD. Então a pessoa não sabia nada como funcionava isso, pegaram um estagiário lá e fizeram isso. E num determinado momento a pessoa com deficiência só podia comprar carro branco, 4 portas, de combustível de origem renovável e com câmbio automático. Como não existia nenhum carro a álcool, né, combustível renovável na época só tinha o álcool, automático, durante um ano não saiu até arrumar. Hoje, se você olhar o texto da lei, não foi corrigido. Criaram um novo artigo que está lá embaixo dizendo a exigência de carro branco, 4 portas, não se aplica à pessoa com deficiência. Foi um remendo que fizeram e esses remendos continuam acontecendo. Pois é, pois é. E aí a gente vai sofrendo, as montadoras vão... Antigamente, Baca, a gente tinha o costume, eu ouvia muito isso quando eu era criança, que não faz muito tempo, né? Eu ouvia que as montadoras tinham um grande poder de influência no Brasil, né? Porque mercado econômico, enfim. Você vê isso, essa influência das montadoras hoje no segmento para PCD em relação à alteração de mudança de lei, de mudança da tributação? Você consegue enxergar essa movimentação? Do fabricante de automóveis na influência na alteração de leis, essas coisas? Muito difícil, Dani, pelo seguinte, eles têm uma certa relevância, só que a vendas diretas para a pessoa com deficiência, ele é um canal de vendas como outro qualquer. Não sei se vocês sabem, a pessoa com deficiência adquire através de um canal de vendas dentro do fabricante que chama-se vendas diretas. Então, uma venda direta para o consumidor. O concessionário só é comissionado sobre a venda. Então, a venda, faturamento é feito direto da fábrica para o consumidor. Então, dentro de vendas diretas, geralmente no fabricante, ali envolve vendas a governo, vendas a frotista, vendas a produtor rural, né? E a venda para pessoa jurídica, né? E a venda para pessoa com deficiência é uma parte desse canal. Em algumas montadoras, ela tem uma certa relevância muito grande, outras não. É mais um canal de vendas, né? Então, não tem essa significância tão grande, né, nos números da montadora para que ela faça algum movimento para isso. Elas fazem sim, de alguma forma, porque elas querem atender também esse público, visto que a gente comentou sobre os limites, né? Mas não é alguma coisa que pressione, chegar a ponto de pressionar o governo para que altere alguma coisa. O que podem é que, se eles forem ouvidos, eles falar, não, acontece o seguinte, esse valor está completamente defasado, e eles mostram estudos dizendo que hoje seria 180 mil, e 70 corrigido hoje seria 180 mil. Pois é. Então, a elevação para 140 não é o ideal, mas ajudaria bastante mesmo, porque passa a ser indexado. Até porque qual veículo que tem de 70 mil é ridículo? Nenhum. Veículos até 70 mil isento de imposto não tem. Acho que talvez mecânico tenha algum da Renault ou algum da Fiat, mas eu acho que não. Não automáticos. Não tem nenhum. Pois é, e aí a gente fica patinando. E mesmo com 120. Você tem uma oferta aí de 10 produtos no máximo. Exato. Então, isso defasou demais. Vamos ver o que o governo faz, né? Espero que ele...
Geralmente isso é consertado, né? Remendado, como a gente falou lá na frente. Vamos esperar que mais esse remendo aconteça. É. Então, a gente tem que torcer que seja esse ano ainda, né? É, Para coisa, não, tem que para vir coisa esse, fluir, tem que né? vir esse ano, Voltar porque ao mercado. aparece a partir do ano que vem, né? Porque, veja, a gente vem de uma crise de 5 anos, lockdown, pandemia, sem venda, sem serviço, ainda mais a gente que trabalha com serviço, a gente sofreu muito no segmento, enfim, reabilitação, agora que voltou a fazer feira novamente, a ter um movimento no segmento e a gente não ter produto para trabalhar, A não gente ter A gente parou em 21 também, É, com o nosso amigo ex-presidente, também sancionou uma é lei verdade, que limitava tudo a 70 mil, quando não tinha nenhum 70 mil, segurava tudo. segurava tudo. Demorou uns 6 meses para arrumar. Então, isso não é uma novidade, o meu otimismo vem disso. Isso aí não é a primeira vez que acontece. Eu bato muito nessas coisas, porque eu acho desumano que isso continue acontecendo. Mas, por outro lado, eu sei que isso vai ser resolvido mais cedo ou mais tarde. Demora, né, incomoda, Sim. mas isso é resolvido. Sempre foi e sempre vai ser assim. A gente está falando sobre isenções de veiculares, né? Essa reforma tributária de veiculares. Mas a gente sabe também que tem alguns produtos para pessoa com deficiência física que também tem a isenção tributária. Isso, mas permanece na reforma. Permanece, Permanece. né? É um Que capítulo, é inclusive. para cadeira de rodas, Isso permanece. aparelhos Isso permanece, auditivos. incluiu algumas outras coisas também, medicamentos para doenças raras, alguma coisa. Isso permanece e evoluiu alguma coisa. Mas medicamento para Zika vírus, a pensão para Zika vírus é uma coisa que o governo vetou. Então, tem muita coisa. O que está acontecendo é que o governo tem uma crise muito grande na Previdência. Então, ele não consegue arcar com os custos da Previdência. Então, cada vez a coisa vai complicando mais, né? Então, é um problema que o governo tem que resolver. Quanto à parte veicular, eu acho que se resolve isso até o final do ano, se Deus Marca, quiser. nesse tempo todo que você está no segmento, qual foi uma situação que você olhou e falou: meu Deus, isso não aconteceu, que te chocou, que você falou: não, não é possível. Foi a PL, a projeto de lei, não me lembro o número, em 2021, que eles limitaram tudo a 70 mil reais. Aquele dia, quando eu vi, eu falei, bom, 70 mil reais você não tem nenhum carro, né, a 70 mil reais automático. Já não tinha, em 21 já não tinha. Você tinha um mecânico, você tinha, automático não. Aquele dia praticamente acabou tudo. E até eu estava em casa, falei com um grande amigo meu, que você conhece, o Rodrigo Osso. Falei, agora, eu tenho que fazer alguma coisa, porque do jeito que está. E aí foi onde a gente começou a se movimentar, foi o início de uma movimentação de procurar senadores, deputados, e eles, de alguma forma, na época, fizeram um movimento muito interessante e foi resolvido. Sim. Por isso que eu creio que agora os senadores devem resolver isso também dessa forma. Mas, pelo tempo que eu trabalho nisso, Dani, você trabalha um bom tempo, não tem nada mais que surpreenda, né? É verdade. Tem coisa, surpreende assim, no sentido, não é verdade que isso aconteceu de novo. De novo. Mas são esses momentos que a gente acaba aprendendo também, né? Infelizmente. E assim, sabe, Baca, que eu acho, enfim, estamos falando, CNH, né, que é o meu segmento, é o território nacional, a legislação de trânsito, é o Código de Trânsito Brasileiro, que deveria para todas, vale na realidade para todo o território brasileiro. Contudo, cada estado tem uma regra. Cada município atende de uma forma. Né? Porque Mas a legislação geral, ela já é feita para isso. Você sabia disso? Porque toda a legislação que sai para o Brasil todo, sempre sai uma cláusula assim, dizendo as unidades federadas, ou seja, os estados, podem incluir controles adicionais. Então, cada um coloca o que quer. Por exemplo, a exigência de um laudo com 2 anos, o laudo tem que ter validade de 2 anos, só existe no estado de São Paulo. Nos estados não existe, porque São Paulo fez essa exigência. O laudo que ele está dizendo é o laudo para comprar o carro com benefício. O laudo pericial para você que dá origem às isenções. Isso. 2 anos, porque é uma exigência estadual. Então, tem várias exigências que os estados colocam. IPVA, por exemplo. IPVA é um imposto estadual de incidência anual. Todo ano ele muda. E pode ser um regulamento que peça qualquer coisa, como aconteceu
com aquele finado governador que tivemos aqui, Ele que criou o sumiu, IMES, morreu. criou outras Sim. maravilhas. Muitas coisas ele perdeu, o IMES que ainda permanece, né? Que é uma avaliação bicossocial paulista, que não sei de onde tiraram isso, né? De um órgão sucateado que estava prestes a ser extinto, e eles criaram isso e hoje está valendo. Então, a gente tem que entender como essas coisas acontecem, né? E eu falo muito sobre isso. A gente tem que aprender isso para que lá na frente isso não volte a acontecer. Então, vamos ver desse imbróglio todo que foi criado com a reforma tributária o que vai sair. Lembrando que existem pontos positivos lá que pelo menos ouviram um pouco, né? Embora alguns pontos que hoje constam lá precisam ser alterados. Pois é, a gente torce para que realmente seja alterado, a gente torce para que realmente nós possamos ser ouvidos, né? Pelo menos ser ouvidos. Isso. Né? E que as pessoas realmente tenham interesse no segmento da pessoa com deficiência física, não veja só como um produto ou um mercado. Veja que a pessoa com deficiência física está ali e que necessita de um comprometimento sério para que resolva o problema dele. Né? Que vários profissionais, médico, enfermeiro, nós como autoescola, BACA como consultor, empresas de isenções, enfim, para poder assessorar, mas que a gente barra na burocracia, na legislação, e isso vai prorrogando o nosso trabalho, o nosso conhecimento, vai prorrogando o objetivo final, que é melhorar a qualidade de vida da pessoa com deficiência física. Né? Porque as pessoas aqui, elas ficam imaginando, e eu falo isso muito na CD, Baca, desse exemplo, né? Fulano não tinha nada, mas tirou carta. Ciclano não tem nada, mas parou na vaca de deficiência. Eu dou o exemplo na CD, falei assim, se eu tive um câncer de mama, se eu tirei a mama, vocês vão conseguir saber? Não fala, não. Falei, se eu tenho uma prótese no quadril, vocês vão conseguir saber? Uma doença degenerativa? Uma doença degenerativa. Falei, gente, se a pessoa tem a carta, alguma coisa ela tem. O médico não ia dar o benefício, ou o perito ia dar o benefício aleatório. Né? Então, parar com esse pré-julgamento. Você deu um exemplo, aconteceu com você, de um pré-julgamento da onde que surge isso? E as pessoas têm uma mania absurda de julgar, não tem nada, tirou carta, não tem nada. E a legislação não tira o direito do outro. É uma lei. A pessoa que tem uma perda funcional do membro que impeça ela a dirigir um carro convencional, ela pode comprar o veículo com benefício. É uma lei. Não tira o direito do fulano, do ciclano, do terçano. Né, Baca? Isso precisa ficar muito claro. E também uma coisa que a gente costuma pensar com a cabeça de quem não tem uma deficiência. Então, que a gente tem que entender que para a pessoa com deficiência, o carro, o automóvel, ele tem um valor diferente. Que muitas vezes, sem aquele carro, ele nem de casa ele sai. Sim. Então, é um peso muito maior. Né? Aquele carro não é só um automóvel que é símbolo de status para muita gente. Ele é um fator de autonomia, de mobilidade, de independência. Sim. Sem o carro, ele tem que depender de alguém para fazer alguma coisa. Então, é uma outra visão. A gente tem que se acostumar a isso. E também entender que não é toda a deficiência que é visível. E isso Verdade. A gente tem que se acostumar a isso. Tem casos e casos. Tem pessoas que de alguma forma se apropriaram disso para comprar um carro com uma condição vantajosa? Tem. Mas isso quem tem que proibir, minoria, quem tem né? que coibir é o governo. Sim. A perícia quem fornece é ele. Então ele tem que fazer isso de alguma forma. Ele equilibrada, justa. Não é cortar de todo mundo ou colocar um limite para que ninguém tenha. Se fosse assim, era fácil resolver. O governo não tem um problema na Previdência hoje? Fácil. Passa todas as pensões de INSS a R$1.000, resolveu tudo. Sim. Acabou o problema da Previdência, vai poder pagar todo mundo. Mas é feito isso? É justo? Não é? Não é justo. Por que a pessoa com deficiência tem que pagar esse preço? Então não é justo também. Uma coisa que eu acho absurdo é limitar o carro. Porque pessoa com deficiência física não pode ter um carro com maior valor. Na verdade, eles deveriam ter uma perícia, algum tipo de sistema baseado em alguma
norma que já existe, inclusive, né? Que a avaliação biopsicossocial foi feita para isso, e que você fornecendo isso de uma forma equilibrada, você não tivesse limite para nada. Sim. O cara tem condição, compra, não tem condição, não compra, isso e acabou. Exato. Mas eles usam esses valores como uma forma de limitar a concessão do benefício, Porque, sabe, alegando uma perda de arrecadação. e assim, eu não sei, Baca, mas eu tenho sensação que acabam olhando as pessoas com deficiência, coitadinho, acho que ele não vai ter condições, acho que esse aqui dá, não, esse carrinho leva, essa situação leva, e eu não vejo isso. Não, e também incoerente, né, Dani? Se por acaso tivesse, a preocupação fosse essa, olha, a pessoa que tem deficiência, mas tem condição de comprar um carro melhor, não precisa de isenção, porque a gente vai gastar, a renúncia fiscal é muito grande. Isso até seria coerente se fosse coerente em todas as áreas. Sim. Então você vê concessão, por exemplo, tem concessão que uma vez eu fui pesquisar, tem tem isenção de impostos para McLanche Feliz. Sabe? Tem concessão para cada bobagem, cada dinheiro que e quando você vê algum rombinho no governo, é bilhões. Sim. Sabe? Não é a isenção da pessoa com deficiência que vai mudar isso aí. Sim. Sabe? É uma minoria. Sim. Então não faz sentido, isso é completamente incoerente. Isso é uma conversa para pessoa, para uma conversinha para tentar iludir as pessoas, Sim. sabe? Não faz sentido nenhum isso. E a gente tem que ter voz ativa, né, gente? A gente tem que ter voz ativa. Vamos agora, aproveitando o episódio, nós vamos agora voltar com a feira. A gente vai ter a Mobile Show, que vai acontecer agora em maio, segundo final de semana de maio, que é dia 13, não. Quando que vai ser a Mobility? 14? É no segundo final de semana de maio. Eu sei que dia domingo é dia das mães, a gente gente, estará lá. Mas nós estaremos lá. Tanto a DF, que vai auxiliá-los no test drive, quanto o Bacarelli, nós estaremos lá com algumas novidades, carros fazendo test drive, algumas montadoras participarão da feira, vai ser uma coisa bem legal, acho que vale a pena todo mundo ir. A entrada é gratuita, depois a gente vai mostrar para vocês também o endereço da feira direitinho, a gente vai estar divulgando isso também nas redes sociais, eu acho que vale bem a pena, porque é bem sobre isso que a gente está conversando hoje. Inclusive, se tiver alguma, até lá, se tiver alguma alteração, alguma mudança, enfim, a gente vai divulgar isso lá na feira também, com certeza, né, Baca? Isso, e inclusive é uma grande oportunidade para você que quer dirigir alguns veículos adaptados, a oportunidade é a feira. Porque no concessionário você chega lá, você não vai encontrar um veículo para test drive adaptado. Então a feira é a oportunidade. Né? E tem vários tipos de adaptação. Isso. Vai ser bem legal, vai ter algumas montadoras que vão participar, então você vai ter um número diferente de veículos que entram no segmento. Ou não, alguns veículos até que não entram, mas está lá que você também, desde que você consiga, enfim, adquirir, vai estar lá. Fora avaliações, vai ter médico que pode conversar para saber se enquadra ou não no PCD, né, Baca? Os fabricantes também eles costumam oferecer condições especiais na feira para a compra do veículo sim. na feira. Então fique atento, se você tem intenção de trocar teu carro, vá até a feira que vale a pena. Gente, estamos chegando ao fim no nosso bate-papo. É um assunto que, se deixar, a gente passa o dia. vai passando o dia, porque a gente vai para um outro, depois volta de novo, e é o assunto do momento. Eu espero realmente que vocês tenham gostado da nossa conversa. Não posso nem falar da admiração que eu tenho por você, do seu conhecimento, pela tua amizade. É uma honra receber você aqui. E se as pessoas no meio do caminho, puxa, eu queria fazer uma pergunta, eu queria consultar, eu preciso falar, vai estar aqui os canais direto da DF, né, que você possa perguntar, e também aonde que a gente acha o Renato Bacarelli, daí é a hora do merchandise. Vocês vão me achar no @CaroMobilityBrasil no Instagram, é um canal que a gente está colocando no ar agora até o final da semana. E lá você vai ter informações sobre produtos, sobre serviços, sobre veículos no geral, sempre ligado à acessibilidade em veículos, seja ele qual for, pode ser um automóvel, uma cadeira motorizada, um scooter. E a gente tem um canal de informação de serviços e produtos onde a gente faz uma consultoria, vamos dizer assim,
sem custo algum. Você entra, faz a sua pergunta, a gente indica o melhor caminho, desde que isso traga para você mobilidade, qualidade de vida, independência. Essa é a função. Gente, essa informação não é só referente a veículo, tá? O Baca é uma pessoa que está aí no segmento há muitos anos, como eu falei para vocês, de um conhecimento extraordinário e, assim, é uma pessoa que, se não, a gente não souber ali de imediato responder o seu questionamento, ele vai atrás para poder te informar, né? Seja São Paulo capital, seja outros estados, seja sobre veículos, sobre cadeira de rodas, sobre legislação, sobre tributação, sobre treinamento, se na sua cidade também você, enfim, quer dar um treinamento das concessionárias, consultoria, esse é o cara, tá bom? Vocês podem consultar e chamá-los, espero que vocês tenham gostado. Divulguem as informações, como eu falei para vocês, porque realmente é muito importante, porque nós trouxemos um profissional aqui que está no mercado, que está dentro da legislação, sabe o que realmente está acontecendo, para vocês não serem enganados ou ser só especulações como saíram aí nas redes sociais, que os impostos vão acabar, que a legislação vai acabar, porque o carro para deficiente vai acabar. Não. Vamos manter a calma, que tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. Acreditamos realmente, porque como a gente falou, a gente já vem aí de uma longa data, de algumas mudanças, a gente sabe que depois todo mundo vai sentar, vai fazer os remendos, vai fazer as resoluções, vai fazer os adendos, para que consiga realmente atender todo mundo e não acabar com o benefício que é uma legislação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, compartilhe o nosso canal DFCast com todos aí para proliferar as informações. Baca, obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço. Espero que tenham gostado do nosso bate-papo. Fico feliz foi muito de enriquecedor. Não ter esquecido de. Eu achei que já tinha esquecido, Nunca. mas eu acho que não. E obrigado pela oportunidade aí de poder dividir alguma coisa, né? Nesse momento, a gente sabe que tem muitas informações que são tendenciosas, né? Tem muita informação Sim. que tem algum viés para alguma coisa e não é o que a gente quer. A gente quer levar informação boa ou ruim para você, mas você tem que saber o que está acontecendo para que você tome a melhor decisão. É Verdade. só isso. Obrigado, viu, Dani? Eu que agradeço.